Beleza, pessoal? Vamos aqui continuar com o nosso desafio de leitura, né, do Estatuto da OAB. Vamos agora para o capítulo 5 do advogado empregado. Artigo 18. A relação de emprego, na qualidade de advogado, não retira a isenção técnica, nem reduz a independência funcional, profissional inerentes à advocacia. Parágrafo 1º. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores, fora da relação de emprego. Parágrafo 2º. As atividades do advogado empregado poderão ser realizadas a critério do empregador em qualquer um dos seguintes regimes: exclusivamente presencial, modalidade na qual o advogado empregado, desde o início da contratação, realizará o trabalho nas dependências ou locais indicados pelo empregador, não presencial, teletrabalho ou trabalho à distância, modalidade na qual, desde o início da contratação, o trabalho será preponderantemente realizado fora das dependências do empregador. Observado que o comparecimento nas dependências de forma não permanente, variável ou para participação em reuniões ou em eventos presenciais, não descaracterizará o regime não presencial. Misto, modalidade na qual as atividades do advogado poderão ser presenciais, no estabelecimento do contratante ou onde este indicar, ou não presenciais, conforme as condições definidas pelo empregador em seu regulamento empresarial, independentemente de preponderância ou não. Então, temos, né, dentre as atividades do advogado, temos exclusivamente presencial, a não presencial, que é o teletrabalho, e o misto. Parágrafo 3º. Na vigência da relação de emprego, as partes poderão pactuar por acordo individual simples a alteração de um regime para outro. Artigo 19. O salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa, salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Artigo 20. A jornada de trabalho do advogado empregado, quando prestar serviço para empresas, não poderá exceder a duração diária de 8 horas contínuas e de 40 horas semanais. Parágrafo 1º. Para efeitos deste artigo, considera-se como período de trabalho o tempo em que o advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens no seu escritório ou em atividades externas, sendo-lhe reembolsadas as despesas feitas como transporte, hospedagem e alimentação. Beleza? Então, seguindo. Deixa eu só ver se eu tirar aqui o negócio da tela. Pronto, tirei. Parágrafo 2º. As horas trabalhadas que excederem, horas extras, né, a jornada normal, serão remuneradas por um adicional não inferior a 100% sobre o valor da hora normal, mesmo havendo contrato escrito, ó, 100%. Fica atento a esse detalhe, né? Mesmo havendo contrato escrito, horas extras, 100% aqui. Parágrafo 3º. As horas trabalhadas no período das 24 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte são remuneradas como noturnas, acrescidas do adicional de 25%. Atento a isso aqui, né? 20 horas. Para não confundir com as regrinhas lá da CLT. 20 horas de um dia até as 5 da madrugada, né? Vai ter o adicional noturno de 25%. Beleza? Continuando. Artigo 21. Nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados e empregados. Parágrafo único. Os honorários de sucumbência percebidos por advogado empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a empregadora, na forma estabelecida em acordo. Artigo 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB
o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos honorários de sucumbência. Parágrafo 1º. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da defensoria pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada, né, pelo Conselho Seccional da OAB e pagos, quem é que paga? O Estado. Aqui é a figura do advogado dativo. Não sei se vocês já ouviram falar, o advogado dativo, beleza? Então, segue-se para fixar os honorários, segue-se a tabela da OAB, mas quem vai fazer esse pagamento dos honorários é o Estado. Parágrafo 2º. Na falta de estipulação de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observando obrigatoriamente o disposto no parágrafo 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 6A, 8, 8A, 9 e 10 do artigo 85 da Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil. Parágrafo 3º. Salvo a estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço. Outro terço até a decisão de primeira instância, e o restante no final. É a regra do um terço, um terço, um terço. Desde, né, que não tenha combinado uma outra forma de pagamento com o cliente. Parágrafo 4º. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento obrigatório, o juiz deve determinar que eles sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão. Parágrafo 6º. O disposto neste artigo aplica-se aos honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual, sem prejuízo aos honorários convencionais. Parágrafo 7º. Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário, a partir do momento em que este foi celebrado, sem necessidade de mais formalidades. Parágrafo 8º. Consideram-se também honorários convencionados aqueles decorrentes da indicação de cliente entre advogados ou sociedade de advogados, aplicada a regra prevista no parágrafo 9º do artigo 15 desta lei. Artigo 22A. Fica permitida a dedução de honorários advocatícios contratuais dos valores acrescidos, a título de juros de mora, ao montante repassado aos estados e aos municípios na forma de precatórios, como complementação de fundos constitucionais. Parágrafo único. A dedução a que se refere o caput deste artigo não será permitida aos advogados nas causas que decorram da execução de título judicial constituído em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Artigo 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Artigo 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que o estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Parágrafo 1º. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência proporcionados ao trabalho são recebidos por seus sucessores ou representantes legais. Parágrafo 3A. Nos casos judiciais e administrativos,
As disposições, as cláusulas, os regulamentos ou as convenções individuais ou coletivas que retirem do sócio o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência serão válidos somente após o protocolo de petição que revoga os poderes que lhe foram outorgados, ou que noticie a renúncia a eles, e os honorários serão devidos proporcionalmente ao trabalho realizado nos processos. Parágrafo 4º. O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo a aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. Parágrafo 5º. Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual. Parágrafo 6º. O distrato e a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que formalmente celebrados, não configuram renúncia expressa aos honorários pactuados. Parágrafo 7º. Na ausência do contrato referido no parágrafo 6º deste artigo, os honorários advocatícios serão arbitrados, conforme disposto no artigo 22 desta lei. Artigo 24A. No caso de bloqueio universal do patrimônio do cliente, por decisão judicial, garantir-se-á ao advogado a liberação de até 20% dos bens bloqueados para fim de recebimento de honorários e reembolso de gastos com a defesa, ressalvadas as causas relacionadas aos crimes previstos na Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, e observado o disposto no parágrafo 1 do artigo 243 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O pedido de desbloqueio de bens será feito em autos apartados, que permanecerão em sigilo, mediante a apresentação do respectivo contrato. O desbloqueio de bens observará preferencialmente a ordem estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. Parágrafo 3º. Quando se tratar de dinheiro em espécie, de depósito ou de aplicação em instituição financeira, os valores serão transferidos diretamente para a conta do advogado ou do escritório de advocacia responsável pela defesa. Parágrafo 4º. Nos demais casos, o advogado poderá optar pela adjudicação do próprio bem ou por sua venda em asta pública para a satisfação dos honorários devidos, nos termos do artigo 879 seguintes do Código de Processo Civil. Parágrafo 5º. O valor excedente deverá ser depositado em conta vinculada ao processo judicial. Artigo 25. Prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo a partir do vencimento do contrato, se tiver, do trânsito em julgado da decisão que os fixar, da ultimação do serviço extrajudicial, da desistência ou transação, da renúncia ou revogação do mandato. Artigo 25A. Prescreve em 5 anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente ou de terceiros por conta dele. Artigo 26. O advogado subestabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorário sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de o advogado subestabelecido com reserva de poderes possuir contrato celebrado com o cliente. Pronto. Encerramos o nosso 4º dia de desafio de leitura do Estatuto.